A Primeira Guerra Mundial. Tá, então eu acho que a gente podia começar falando sobre a paz armada, né? Que foi uma disputa pela África e Ásia, já que nesses continentes havia muitos minérios. Essa disputa ocorreu entre a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, Império Austro-Húngaro, Itália e Estados Unidos. Sendo que a Inglaterra ficou com a maior parte, né? De todos os continentes. Então, esses países, em especial a Alemanha, a Grã-Bretanha, no caso, e os Estados Unidos, ficaram se cutucando e fingindo, na verdade, uma guerra. Então isso seria a paz armada, quase como uma guerra fria depois da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que isso aconteceu antes da Primeira Guerra, né? Isso foi um dos motivos da guerra. Haviam também os ressentimentos e rivalidades entre os franceses, que perderam a Alsácia e a Lorena, para a Alemanha. Lembrando que eles perderam a Alsácia e a Lorena depois da Guerra Franco-Prussiana, que eles perderam para a Alemanha. Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, ele viajou para Sarajevo, na Bósnia. Pra fazer o quê? O que ele foi fazer lá? Ele foi, mostrar autoridade. É verdade, porque eles tava tendo muitas guerras lá. Então por isso que ele fez. Tava tendo muitas revoltas. E daí ele foi mostrar que ele se importava com o povo e foi e também controlar um pouco. Daí aconteceu a morte dele, né? Esse grupo que matou ele foi um grupo chamado Mão Negra, que era um grupo de pensamento esquerdista. Mesmo antes do assassinato do Francisco Ferdinando, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália tinham formado a Tríplice Aliança, em 1882. Em 1915, logo após o assassinato do Francisco Ferdinando, a Inglaterra, a França e a Rússia formaram a Tríplice Entente, que se opunha à Tríplice Aliança. Com essa morte do Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia, pensando que eles tinham mandado matar o Francisco, né? Então a Rússia mandou tropas para apoiar a Sérvia e a Alemanha falou: não, a gente não vai deixar isso acontecer. Então eles enviaram tropas também no caso, para o Império Austro-Húngaro, para emparelhar, vamos dizer assim. E depois disso a França e a Grã-Bretanha declarou guerra contra a Alemanha. No início da guerra, eles acreditavam que ela não ia se estender por muito tempo, e sim ela iria durar alguns meses ou no máximo um ano. Só que a devastação e a brutalidade da Primeira Guerra assustou completamente. Moleque! Olha o bicho vindo! Todo o continente europeu, assim como o devastou. E durante os 4 anos de guerra, não só a vida dos militares foi afetada, assim como a vida dos civis, que não tinham nada a ver com a guerra, mas acabavam pagando por causa dela. Depois de iniciar a guerra, formalmente, a Alemanha enviou 90% de suas tropas para Paris, e lá a guerra se estancou, ela parou, porque não era mais que nem antigamente, que milhares de pessoas se encontravam em um campo e eles davam tiros com bola de chumbo e ninguém acertava em ninguém, e depois eles partiam pra faca, né? Agora as armas acertavam mesmo, porque eles começaram a colocar estrias dentro do cano, porque a bala girava e tinha mais precisão. Ela girava dentro do cano antes de sair da arma e ela tinha mais precisão. E eles não usavam mais balas redondas, bolas de chumbo que nem antes. Eles usavam balas que nem hoje em dia, que eles são mais aerodinâmicos. E também agora as armas eram semi-automáticas, ou seja, eles não precisavam recarregar, botar bolinha, botar pólvora fina, pólvora grossa, botar pólvora preta, não sei o que. Demoravam 2 horas para carregar um rifle para conseguir atirar e ainda não acertavam. Cada país fazia um grupo de trincheiras de cada lado, com mais ou menos de 100 a 200 metros de espaço entre elas. E eles faziam 3 trincheiras, uma para as tropas, para os soldados e etc, para os generais. Do you suck dicks? Sir, no
no, sir! Are you a Peter Puffer? Sir, no, sir! Uma para suprimentos e uma pro comando de campo, vamos dizer assim, o comando que não ficava lá no quartel-general com o rádiozinho. Essa área entre as trincheiras era conhecida como Terra de Ninguém e ela era constantemente bombardeada pelos dois lados no caso, os dois lados que estavam batalhando. Porque pra ninguém conseguir passar ali, né, no caso. Com toda essa estrutura de trincheiras, eles tinham que arranjar um jeito de tirar o outro país de dentro das trincheiras. Então eles começaram a atacar com material químico. Outra inovação foi a metralhadora, que capacitava vários tiros sem ter que fazer um recarregamento demorado, de forma que teria uma pessoa tirando e duas pessoas recarregando a própria arma. Na Primeira Guerra Mundial também foram utilizados os aviões, que com eles eram realizados bombardeios, porque era muito mais prático para eles poderem bombardear e fugir do lugar, né? O avião ele começou a ser usado só para reconhecimento, certo? Ele começou a ser usado só para reconhecimento, daí depois eles começaram a levar a bomba no colo e jogar lá de cima. Eles levavam a bomba no colo, jogavam lá de cima e daí pensaram, isso é prático, sabe? Funciona. Boa ideia! E daí eles fizeram aviões que funcionavam só para isso. Em 1917, com a entrada dos Estados Unidos, os aliados tiveram um êxito. Em 1918, a Rússia decidiu sair da guerra. Em outubro do mesmo ano, o governo turco-otomano se rendeu. E em novembro do mesmo ano, o governo austro-húngaro e a Alemanha se renderam também. Por que a Rússia saiu da guerra? A Rússia saiu porque ela não tinha mais comida, vamos dizer assim. Tava tendo uma revolução na Rússia. Por falta de comida, né? Porque eles estavam enviando a comida toda pro exército deles. Isso. O czar estava enviando toda a comida pro exército e tinha acontecido esse não era um problema muito grande, porque eles teriam normalmente comida suficiente, mas condições climáticas não favoreceram a plantação naquele ano, vamos dizer. E teve pragas, esse tipo de coisa. Sim. Aquele ano que eles saíram. Com a desistência da Rússia, a Alemanha impôs que eles devessem dar alguns territórios para a Alemanha não sair tão no prejuízo, né? Nessa hora, a Alemanha ficou aliviada, né? Porque ela tava levando porrada dos dois lados, né? Tava por parte da Rússia e da França. E agora ela só precisava mais sustentar só um fronte. Mas daí chegou os Estados Unidos. Bonnie. Os Estados Unidos até então não tinha entrado na guerra ainda, porque ele só ficou fornecendo armas, né, para os outros países. Eles estavam esperando um motivo para entrar na guerra, né? Porque eles estavam loucos. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Porque a população não era favorável. Não era a favor disso. Então eles estavam esperando um motivo que abalasse a população para conseguir usar isso como motivo para entrar na guerra. A Alemanha torpedeou vários navios americanos. Os Estados Unidos deram mais ênfase a um deles, que eles disseram que tinha civis dentro, não armas. Mas hoje se sabe com quase certeza de que eram armas assim que tinha dentro dele, porque ele levou só 2 horas para afundar desde que ele foi atingido. E como sempre, os Estados Unidos sempre aumentando o motivo para ter mais ênfase, né? E a campanha militar da Primeira Guerra dos Estados Unidos acabou criando o seu principal símbolo nacional, né? Que foi o Tio Sam, que era um fornecedor de carnes pro exército e acabou virando um símbolo nacional para o recrutamento de... Foi aí que nasceu aquele famoso cartaz do Tio Sam apontando, falando "We want you",
Estima-se que os Estados Unidos gastou mais ou menos 4 bilhões de dólares em propaganda nessa guerra, porque eles precisavam convencer as pessoas de que eles Eles deviam lutar pelo seu país. que os Estados Unidos tinham uma vantagem muito grande nessa guerra, porque eles não foram atacados em casa. Então a produção deles de armas continuava toda sem interrupção nenhuma, porque eles estavam longe da guerra, né? Eles podiam atacar e voltar, né? Eles não tinham nenhum ataque a civis, vamos dizer assim, também. Além de tudo, né? A guerra passava longe. Para as pessoas que não estavam na guerra, parecia que não estava tendo guerra, né? Era como se... Por isso foi mais fácil de convencer até as pessoas. E nesse meio tempo, na época de Natal, os soldados alemães fizeram uma placa de madeira desejando Feliz Natal aos soldados ingleses. E nisso, os soldados ingleses, para responder, fizeram também uma tábua dizendo Feliz Natal. E então os dois saíram desarmados e se abraçaram. E no Brasil? O Brasil só se pronunciou em abril de 1917, quando a Alemanha bombardeou um navio mercante. E ele enviou médicos e um navio de combate para a guerra. Havia uma forte epidemia de gripe espanhola e várias outras doenças causadas pela insalubridade que os campos de batalha proporcionavam. Bom, depois de tudo isso, depois de toda a guerra, quando a guerra acabou, foi criado o Tratado de Versalhes, em 1919, em que consistia basicamente em que o Império Austro-Húngaro foi desintegrado, formando a Áustria, a Hungria e a Tchecoslováquia. O Império Turco-Otomano desapareceu, formando a Turquia, e esse território passou a ser dos franceses e ingleses. A Alemanha, como saiu da guerra porque não tinha dinheiro, foi a que mais sofreu com isso. Ela teve que devolver a Alsácia e a Lorena para a França, e suas colônias passaram a ser dos vencedores. Sobre a indenização, eles tiveram que dar aproximadamente 132 milhões de marcos aos países vencedores. Por fim, o governo norte-americano criou a Liga das Nações, que era uma associação de vários países, com sede em Genebra, para manter a paz mundial.